Eles não querem acabar com a fraude. Eles não querem proteger o trabalhador. Eles não querem proteger o aposentado, porque da mesma maneira que fazem assim com o desconto associativo, fazem com a contribuição assistencial e faziam com o imposto sindical obrigatório. Lula reúne ministros e líderes para discutir CPMI do INSS. Planalto e base governista no Congresso divergem sobre o CPMI do INSS. Está aqui, ó. O governo trabalhou fortemente contra a investigação. O ministro Volner, que é o atual ministro da Previdência, projeto que acaba com contribuições vai sepultar o movimento sindical no Brasil, diz ministro da Previdência. Por favor. Vai asfixiar associações idôneas, diz ministro da Previdência, sobre fim de descontos associativos. Está aqui, ó. Há uma diferença muito grande entre a retórica e a materialização. PT recua em tentativa de manter descontos associativos. Por ocasião da votação deste projeto de lei na Câmara dos Deputados, foi apresentada uma emenda pelo conjunto de partidos que apoiam o governo, PT, PCdoB, PDT, PSOL, Rede e PV, para continuar o desconto associativo. Está aqui, ó. Agora, recentemente, eles não querem acabar com a fraude. Eles não querem proteger o trabalhador. Eles não querem proteger o aposentado, porque da mesma maneira que fazem assim com o desconto associativo, fazem com a contribuição assistencial e faziam com o imposto sindical obrigatório, que é o tripé que sustenta o que nós chamamos comumente de república sindical, que se locupleta com o trabalho alheio. Pois é, né? O Lula disse que não vai aceitar que um presidente ouse falar grosso com o Brasil. Só que Donald Trump não fala grosso, nem levanta a sua voz. Ao contrário de Lula da Silva, que é um autêntico bravateiro de palanque, mas até outro dia tinha medo de telefonar para o presidente americano com receio de não ser atendido. E, pelo que nós vimos até agora, a coragem do Lula termina na rede social. Porque na hora que o embaixador da Jabuticaba foi convidado publicamente na ONU para se encontrar com o Trump, ele fugiu, acovardado, alegando ter muitos compromissos na agenda. Mas enquanto o nosso presidente fujão finge ter a coragem que não tem, esbravejando nos palcos do Brasil, o Trump se impõe pelas suas realizações no palco global. Em poucos meses, aqui, à frente do governo americano, o Trump interrompeu 8 guerras internacionais, incluindo o recente acordo de cessar-fogo entre o Estado de Israel e os terroristas do Hamas. Terroristas que, diga-se de passagem, celebraram a eleição do Lula e repostaram falas do petista nas redes sociais. Aliás, deve ser por gratidão ao Hamas que o Lula e o seu governo se recusam a classificá-los como grupo terrorista. Mas mudando aqui de conflito e mudando também de continente, enquanto o Trump está sufocando o narcoterrorismo na América Latina e combatendo os opressores do povo venezuelano, o governo Lula dá sustentação diplomática à ditadura de Nicolás Maduro, que, segundo Lula, não passa de uma narrativa. Aliás, nunca antes na história desse país um presidente defendeu com tanta verve o interesse de um ditador estrangeiro. Aspas aqui para o senhor Lula da Silva na última quinta-feira. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem o direito de dar palpite de como vai ser a Venezuela. Quanta desinformação e quanta hipocrisia. O Lula finge defender a democracia enquanto apoia uma ditadura, fazendo de conta que o povo da Venezuela é soberano e decide o próprio futuro do país. E aí eu fico imaginando, se o Lula fosse o presidente do Brasil durante o massacre dos judeus na Alemanha, o que ele diria sobre Hitler e o partido nazista? O que nós defendemos é que o povo alemão é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem de dar palpite de como vai ser a Alemanha. E talvez por isso Lula tenha ordenado a retirada do Brasil da Aliança Internacional em Memória do Holocausto. Porque, pelo seu critério, interferir na ditadura nazista seria um ataque à soberania alemã. Se houver um pingo de honestidade intelectual no debate, esse discurso de autodeterminação dos povos, ele só pode ser admitido quando nós estamos falando de democracias. Ele não se aplica a ditaduras. Como é que o povo venezuelano pode ser senhor do seu destino, como disse o Lula, se o governo chavista persegue, prende, tortura, mata seus opositores políticos? Como falar em democracia na Venezuela quando está provado que o Nicolás Maduro frauda as eleições do país desde 2017? E mesmo diante de provas irrefutáveis da fraude nas últimas eleições, o PT, o MST e tantos outros reconheceram o resultado fraudado e ainda parabenizaram o ditador vencedor. Assim, quem manda no destino da Venezuela não é o povo de lá, como afirma mentirosamente o senhor Lula da Silva. Quem manda no triste destino da Venezuela é o ditador socialista Nicolás Maduro, amigo, companheiro e aliado do Lula, que o petista fez questão de receber com honras de Estado, tapete vermelho, talvez para combinar com a cor do sangue de milhares de venezuelanos assassinados pelos esquadrões da morte e pelas milícias do regime chavista. Então, o Lula diz que não abaixa a cabeça para Trump
mas coloca o país de joelhos para as ditaduras dos seus aliados ideológicos, transferindo bilhões de reais do pagador de impostos brasileiro para ditaduras falidas e agindo aí como garoto propaganda do autoritarismo. É isso que verdadeiramente atrapalha o diálogo do Lula com o mundo livre e democrático. É o alinhamento irracional desse governo com o mundo antidemocrático. Preço da pandemia em 2021 versus preço do governo Lula em 2025. Qual está mais caro? Vamos descobrir? Começando pelo café, o produto que não pode faltar na mesa do brasileiro. Em 2021 custava R$ 8,29 o pacote com 500 gramas. Em 2025 está custando R$ 33,90. O leite em 2021 custava R$ 2,79. Agora está custando R$ 5,19. O arroz custava R$ 17,85. Agora está custando R$ 32,99. 30 ovos em 2021 custava R$ 12,90. Agora 20 ovos está custando R$ 19,90. O suco de laranja em 2021 estava custando R$ 9,49. Agora está custando R$ 26,90. O Comfort, 1,5 litro em 2021 estava custando R$ 15,90. Agora está custando R$ 30,90. Essa é polêmica, hein? O azeite em 2021 estava custando R$ 12,99. Agora em 2025 está custando R$ 47,99. O macarrão em 2021, 500 gramas, estava custando R$ 1,99. Agora está custando R$ 4,49. Agora vamos para a picanha, hein? Será que realmente a gente vai comer uma picanha no governo Lula? Em 2021, o quilo da picanha bovina Barra Mansa estava custando R$ 38,90. Agora em 2025, a mesma picanha Barra Mansa está custando R$ 89,90 o quilo. Para finalizar o vídeo, vamos finalizar com uma das bebidas favoritas dos brasileiros. Antigamente, um fardo de Heineken com 12 latas custava R$ 41,40. Hoje, esse mesmo fardo você vai pagar R$ 59,88. Uma diferença que na época você comprava aproximadamente 4 latas a mais. Em 2021, esse mesmo carrinho ficaria R$ 162,50. Hoje, esse carrinho aqui está custando R$ 342,04, um aumento de 110%. No final das contas, o que importa é, ficou mais fácil ou mais difícil fazer as compras do mês hoje? Comenta aí o que você achou e envie esse vídeo para alguém que precisa ver isso. Mais de 30 líderes cristãos foram detidos, outros passaram por interrogatórios e muitos estão desaparecidos. Entre os dias 9 e 11 de outubro, cerca de 30 pastores e líderes da igreja Zion, uma das redes de igrejas secretas da China, foram presos ou desapareceram em várias regiões do país. Zion foi fundado em 2007, está presente em mais de 40 cidades. Entre os detidos está o fundador, o pastor Jim Mingri. Ele luta para manter a igreja e já foi preso por divulgar conteúdo religioso sem autorização do Estado. O Partido Comunista, que governa o país desde 1949, é oficialmente ateu e busca impor o controle sobre todas as áreas, inclusive na crença da população. Uma onda de repressão à liberdade religiosa tem tomado o país. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Reuniões são permitidas apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. As igrejas não registradas pelo governo central passaram a ser consideradas ilegais e vêm sofrendo crescente pressão. As autoridades intensificam as ações para impor os regulamentos do Partido Comunista Chinês e tornar inviável a prática religiosa. A violência, as prisões e os interrogatórios das últimas semanas já são considerados a maior onda de repressão religiosa na China desde 2018. É que quando eles veem um lugar onde essa fé está pujante, crescendo com mais força, a liderança do governo maior acaba tendo uma preocupação e tenta limitar os caminhos dessa perspectiva de espiritualidade a partir, dessas referências cristãs. Em uma rede social, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que os Estados Unidos condenam o Partido Comunista pelas recentes detenções de dezenas de líderes e pede a libertação imediata deles. Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. A medida evidencia as restrições à liberdade da população, um reflexo da política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha ideológica do governo. O governo chinês, ele controla tudo e todos. Existe um partido único, todo o sistema judiciário, ele é controlado pelo governo, então
o que nós fazemos é a mobilização global da igreja em oração e também mobilização dos governos brasileiros e todos os governos das democracias para que façam pressão, para que haja liberdade religiosa. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. Só aprende que não pode voar quando pula do penhasco e vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro, pô. Não vai amadurecer politicamente, não. É complicado, vocês não fazem ideia do que está acontecendo mesmo, né? É lamentável, vocês deveriam saber melhor. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica, que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado, e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos, se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão, eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril. Isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E tá todo mundo aplaudindo, gente. Ele tá prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa. Não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas e ilegais inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir, gente? Pelo amor de Deus. Sai a capa amanhã, deputado ataca a democracia. Ataque a democracia é um ministro vir aqui e fazer lobby para reprovar uma PEC de mais transparência nas eleições. Isso é um ataque à democracia. Um ministro ligar para deputado e falar, ó, vota por uma prisão. Pô, mas é ilegal. Não, mas vota pela prisão. Ah, vou bater palma aqui, é um genocida. Ah, eu não vou entrar nesse quesito, mas também se eu falar todos os meandros da casa fica complicado. Eu vou demandar aqui 24 horas para poder falar. Mas a questão é que é um fato. Agora, a gente não pode fazer isso e permitir que a democracia sofra esses arroubos e o ministro continue lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? O que ele mentiu no currículo para poder passar nessa batinada do Senado e depois desmentiu? Por isso só já deveria ser empichado. Essa farsa toda que é o cenário político do nosso país. Os senhores são tudo amiguinhos. O alvo agora no momento está o Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Se estava faltando um gesto como este, não falta mais. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Como que fica o futuro político do Bolsonaro? Quanto mais honesto você for aqui nesse país, mais chance você tem de se ferrar, né? Porque quanto mais crime você comete, você pode virar presidente da República, você pode ganhar um ministério, você pode ter todas as benesses, porque no Brasil o crime compensa. O Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, tá lá no Rio de Janeiro, no seu apartamento do Leblon, e aí ninguém falou nada. Todas as pessoas condenadas na Lava Jato, inclusive a Lava Jato, que já devolveu bilhões de reais aos cofres públicos. Ou seja, falar que não teve corrupção é sacanagem. A própria ministra do Lula, que é a ministra Marina Silva, confessou que houve sim corrupção. O Boulos também confessou que houve corrupção no governo do PT. Ou seja, vocês querem me dizer que um cara que não desviou nenhum recurso nas estatais, que não quebrou nenhuma estatal, que nunca fez lavagem de dinheiro ou corrupção passiva, esse cara merece 43 anos de cadeia, e o cara que cometeu tudo isso merece ser presidente da República? Pô, tem cabimento. Qual a estratégia de vocês de dar voz ao Bolsonaro, mesmo com essas determinações do STF? Vocês temem uma escalada para a cassação de mandatos?
Olha, como eu disse, quando você tem uma tirania, uma ditadura, tudo é possível. Eles podem me caçar amanhã, podem me prender amanhã. Eles impediram literalmente um pai de falar com o filho, pô. O que eu tô querendo perguntar para todos é o seguinte: o que mais precisa acontecer para vocês entenderem que nós não estamos em uma democracia? Porque parece que tá todo mundo em silêncio, como eu citei agora mesmo. Cadê a OAB? Cadê os defensores dos direitos humanos? Cadê as pessoas? Ninguém está indignado mais não, mas por quê? Porque o brasileiro, ele não entende quando se trata sobre liberdade. Ele nunca teve, então por isso que ele não vai pra rua. Mas quando as pessoas compreenderem isso, talvez seja tarde demais. Então, mais uma vez, não estamos aqui defendendo somente uma questão ideológica, uma questão de liberdade. Eu quero que você tenha a capacidade de fazer o seu trabalho, eu quero que todo mundo tenha a capacidade de poder, enfim, exercer a sua opinião, mas o que está acontecendo aqui no Brasil eu chamo o Lula de ladrão, eu estou com um processo no STF que eu posso ser preso. Chama-se Bolsonaro de genocídio durante 4 anos, aí é liberdade de expressão. Então quer dizer que eu posso ir pra cadeia por emitir uma opinião, mas o cara que está do meu lado eu vou deixar ele impune? Não, vamos jogar então a regra do jogo. Então o que eu sinto é que nós precisamos, como Brasil, não somente como eu defendo esse lado político, como Brasil, defender os requisitos. E ponto.